Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Alexandre de Moraes, que muito provavelmente vai decretar a prisão do Bolsonaro nas próximas horas. Tá? O Alexandre de Moraes tinha avisado que o Bolsonaro não poderia dar entrevista. Havia uma coletiva de imprensa marcada no Congresso Nacional agora à tarde. O Bolsonaro esteve no Congresso Nacional, falou com várias pessoas que estavam lá, muitos deputados, aliás, um símbolo de prestígio, né? Ele foi no Congresso Nacional, que teoricamente está em recesso, e tinha um monte de deputado lá para abraçar o Bolsonaro lá no Congresso Nacional, né? Mas aí os repórteres estavam lá, todas as redes de televisão estavam lá. Só que o Alexandre de Moraes tinha proibido o Bolsonaro de dar entrevistas ao vivo. Não está muito claro como é que funciona isso, porque se ele dá entrevista para um jornal, como é que ele vai saber se o jornal vai botar ao vivo, não vai botar na internet, coisa e tal? Essa decisão do Alexandre de Moraes não faz sentido nenhum, né? Ele diz que é proibido na internet, mas no jornal pode. Mas espera aí, mas e se a pessoa, se o site do jornal, todos os sites do jornal hoje publicam na internet também? Como é que fica isso, né? E aí, nessa confusão toda, justamente haveria uma coletiva de imprensa. O Bolsonaro falou, olha só, gente, eu não vou poder fazer coletiva de imprensa porque o Alexandre de Moraes me proibiu de fazer coletiva de imprensa, então não vou poder falar. Mas eu acho um absurdo o que está acontecendo, claramente uma perseguição e coisa e tal, mostrou a tornozeleira eletrônica dele e pronto. Aí o que o Alexandre de Moraes falou? Não, isso daí já é suficiente para decretar a prisão. Ou seja, ele deu um jeito de prender Bolsonaro, o mais provável é que seja isso que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer, mas o mais provável é isso, né? Além disso, o Eduardo Bolsonaro também teve os bens bloqueados no Brasil. É lógico, a essa altura ele já está estabelecido lá nos Estados Unidos, já deve ter conta corrente lá nos Estados Unidos, né? Ele, ao contrário do Alexandre de Moraes, quando bloquearem as contas do Alexandre de Moraes, vai ser muito pior para ele, não se deu conta ainda disso, né? Porque o Eduardo Bolsonaro, é verdade, teve as contas bloqueadas aqui no Brasil. Um absurdo isso, tá? Porque, inclusive, é por essas contas que ele recebe o salário dele de parlamentar. E pela própria Constituição brasileira, o salário seu é impenhorável, não se pode penhorar salário de uma pessoa porque é verba alimentar, né? É o que ele usa para sobreviver. Mas foi penhorado, foi bloqueado totalmente, né? De qualquer forma, o Eduardo Bolsonaro, a essa altura, já está lá nos Estados Unidos, já tem condições de se manter por lá. Quando for o Alexandre de Moraes nessa história, não vai ter essa condição, porque todos os bancos vão ser proibidos de ter conta dele. E outra coisa curiosa também foi que o Alexandre de Moraes abriu investigação sobre a alta do dólar. Porque subiu o dólar, alguém ganhou dinheiro. É lógico que ele vai querer tentar acusar o Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro disso. Vamos falar sobre esses assuntos aqui. Noite quente aqui, né? Essa notícia foi sugerida por Sindicato dos Elevadores do Ceará, Venezuelando o Brasil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, parece que o Fux ainda não colocou o voto, então essa hora o Alexandre de Moraes está puto da vida, porque está se sentindo isolado, né? E aí decidiu, lógico, dobrar a aposta. Como eu falo para vocês, o Alexandre de Moraes vai sempre dobrar a aposta, ele já passou do ponto de retorno, né? Não tem como fazer o cara voltar, ele agora vai dobrar a aposta, dobrar a aposta, dobrar a aposta, dobrar a aposta. O grande problema é que, eu não sei se ele percebeu ainda, ele está dobrando a aposta contra a maior potência do planeta, né? Econômica e militar, né? Isso não vai dar bom para ele, não vai dar bom para o Brasil, não vai dar bom para ninguém. Mas enfim, né? Passarinho que come pedra sabe o C# que tem, vamos ver onde é que o Alexandre de Moraes vai com isso, né? Então ele decidiu hoje subir mais uma vez a temperatura. Ele é certamente chateado com o isolamento, o Fux não votou ainda, ele ficou puto, ele achava que o Fux ia votar a favor dele. Moraes chama advogados de Bolsonaro para explicar descumprimento de medidas e alerta sobre prisão. Então não vou nem ler a matéria aqui, porque é matéria do Globo. O Globo está 100% submisso ao Alexandre de Moraes, cara, impressionante. Igual fizeram em 64, a Rede Globo sentou, ajoelhou no pé dos militares lá, chupou o pau dos militares, a ditadura inteira, e agora a Globo está fazendo isso também com o Alexandre de Moraes, né? Impressionante como é que as coisas se repetem. Aí tá aqui, ó, esse aqui é o negócio, aqui a petição, mostra que o Bolsonaro mostrando a tornozeleira eletrônica, ele só falou isso, olha só, não vou dar entrevista porque o Alexandre de Moraes não deixa, é um absurdo, é uma censura, é uma situação, uma perseguição clara e coisa e tal, mas tá aqui a tornozeleira, tô mesmo e coisa e tal. Aí tá aqui, ó, intimem-se os advogados regularmente constituídos por Jair Messias Bolsonaro para, no prazo de 24 horas, prestarem esclarecimentos sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas, sob pena de decretação imediata da prisão do réu, nos termos do artigo blá 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 blá. Ou seja, imediatamente ele mandou questionar os advogados, e muito provavelmente os advogados têm 24 horas, então, embora eu tenha colocado no título do vídeo Bolsonaro preso amanhã,
Pode ser amanhã, tá? Pode ser amanhã à noite, né? Ou pode ser no dia seguinte, na quarta-feira à noite, é o mais provável, no final na quarta-feira pela manhã, é o mais provável nisso daqui, porque os advogados vão responder, não tenha dúvida. O Alexandre de Moraes vai ignorar totalmente a defesa dos advogados, porque ele quer sacanear o Bolsonaro, né? Ele quer dobrar a aposta, ele vai dobrar a aposta sempre, né? Aqui, ó, o Bolsonaro, é impressionante, cara, o Bolsonaro teve hoje no Congresso, agora você imagina, isso daqui, ó, são tudo deputados, ó, são vários deputados, o pessoal foi no Congresso, no recesso, durante o recesso, ou seja, tá todo mundo de férias, em tese não deveria ir lá, foi todo mundo lá para cumprimentar o Bolsonaro, para falar com ele, impressionante realmente a força do Bolsonaro no Congresso, senadores, deputados, um monte de gente encontrando com ele lá, para prestar solidariedade para ele nesse momento, né? E aí, aqui ó, conseguiu paralisar as férias no Congresso, fazer todo mundo voltar para o trabalho no Congresso brasileiro, né? Impressionante mesmo. Aí, nesse momento aqui, ó, ele falou, tava uma preparação para coletiva de imprensa, tá? O pessoal queria coletiva de imprensa. Aí o Bolsonaro falou, não posso fazer coletiva de imprensa porque o Alexandre de Moraes falou que eu não posso dar entrevista. Então, mas isso aqui é um absurdo. Aqui, a minha tornozeleira é um absurdo, isso daqui, não sei o que lá. E aqui, ó... tava toda a imprensa lá, aqui, ó, vários jornais estavam lá, era para ser uma coletiva de imprensa mesmo, não estavam, curiosamente, a Globo e a Bandeirantes. Pois é, que curiosidade, né? A Globo e a Bandeirantes parece que baixaram a cabeça mesmo, e é isso daí. Viva a ditadura, né? Então, tá aqui, acabou que quem deu a coletiva de imprensa foi o líder do PL na Câmara, o Sóstenes, e tava aqui SBT, um monte de empresa aqui, né? Ou seja, era para ser uma coletiva do Bolsonaro. Ele falou, olha só, como o Alexandre de Moraes falou que eu não posso dar entrevista porque senão eu estou descumprindo, então eu não vou dar entrevista. O André Marsiglia está levantando aqui, olha só, a decisão de Moraes impedindo o Bolsonaro de dar entrevista é o mais completo absurdo jurídico dos últimos tempos. Moraes proíbe a retransmissão da imagem, voz ou falas de Bolsonaro em redes sociais por veículos de imprensa ou qualquer terceiros. A nova ordem é um abuso contra a liberdade de expressão do réu e contra a liberdade de imprensa. A imprensa tem o direito de entrevistar as pessoas, de saber o que está acontecendo, né? E o nosso direito de recebermos a informação. O povo quer saber o que está acontecendo, quer saber a opinião do Bolsonaro sobre tudo. Por que o Bolsonaro não pode falar o que ele quer falar, né? E ainda uma total incoerência na decisão. Se a ordem se volta apenas às redes, ele poderia ser entrevistado por jornais, rádios e TVs, e os canais dessas redes, ou seja, o que acontece, né? Então, ele diz que é só as redes sociais. Para não dizer que está atacando a liberdade de imprensa, o problema é esse, tá? Ele não queria dizer que está atacando a liberdade de imprensa. Então ele falou, não pode nas redes sociais. Mas e se um jornal entrevistar ele? O problema é que todos os jornais hoje em dia têm suas redes sociais. Então todos os jornais, mesmo da imprensa tradicional, vão publicar coisa na rede social. Ou seja, é uma solução, é uma decisão burra, idiota, sem sentido nenhum, sem nenhuma lógica, né? E mesmo nesse caso, assim, além da censura prévia, que se volta a manifestações futuras, Moraes inventa a censura retroativa, que se volta ao passado, porque ele disse que se tiver publicação de entrevista passada do Bolsonaro, também vai ser proibido, também não pode. Agora, fala um negócio, como é que pode isso? Porque Bolsonaro deu uma entrevista, sei lá, 6 meses atrás numa revista, aí a revista vai e publica resolve publicar na rede social essa entrevista de 6 meses atrás, e aí Bolsonaro é punido por isso? Porque a entrevista já aconteceu, já foi dada a entrevista no passado e não pode publicar agora, né? E quem publicou não é o Bolsonaro, é a revista, né? Assim, uma situação totalmente sem sentido, não tem nenhuma lógica essa cautelar do Alexandre de Moraes. A única coisa que explica esse tipo de lógica é o desespero completo dele, né? Ele sabe que está perdendo apoio. Eu imagino que lá no STF já deve estar muita gente abandonando o barco, muita gente arrastando o pé, muita gente não querendo mais compactuar com o que está acontecendo. Aí o desespero dele é esse, né? O Fux é um que pode ser isso. Não saiu o voto do Fux ainda, hein? O Alexandre de Moraes está ficando nervoso com isso. Então essa é a situação, né? Ou seja, uma besteira, ele não deu entrevista, ele só falou aqui, ó, vamos ouvir o Bolsonaro falando aqui, que é rapidinho, dá pra gente ouvir ele falando aqui. Peraí, presidente! Não roubei os cofres públicos. Isso aí. Não usei recurso público. Não matei ninguém. Não trafiquei ninguém. Isso aqui é o símbolo da massificação da cidade. Tem iluminação aqui. Vai pensar em você. Calma, galera. Ó silêncio! Ó silêncio!
que estão fazendo com ele, presidente da República. Nós vamos enfrentar a pandemia toda. O que vale para mim é a lei de Deus. Essa tornozeleira é a libertação do Brasil. Esse foi o que o Bolsonaro falou. Ele falou, não posso dar entrevista. Falou isso daqui e pronto, e acabou a história, né? Ou seja, isso daqui, o Alexandre de Moraes, ele estava querendo um motivo para prender Bolsonaro, evidentemente, né? E não duvido que vai prender, como eu falei. Ele vai dobrar. Para ele não tem alternativa, ele vai dobrar a aposta, né? E, lógico, o André Marcilli criticou a decisão. O Eduardo Bolsonaro também falou aqui, ó, a escalada autoritária promovida por Alexandre de Moraes acaba de atingir outro patamar. Dessa vez a decisão absurda de proibir meu pai de dar entrevista. Ele está falando sobre a decisão ainda, né? E agora já tem essa questão toda aqui, né? Aqui, ó, Bolsonaro não está impedido apenas de dar entrevistas. Moraes impede que terceiros, a imprensa ou não, publiquem suas imagens, áudios e escritos. Não fica claro se são falas ou imagens novas ou antigas. É mais uma mordaça em Bolsonaro, é uma mordaça em todos nós. Por que esse desespero do Alexandre de Moraes? Como eu expliquei para vocês, é por causa do checkmate do Bolsonaro e do Trump lá na sexta-feira, na quinta-feira passada, quando o Trump publicou aquela cartinha falando que estava protegendo o Bolsonaro e coisa e tal, que naquele momento o governo Lula está há dias tentando falar com o Trump. O Trump não fala com o governo Lula, não quer falar. Falou com o Bolsonaro. Então o Bolsonaro tem uma oportunidade agora de virar para os empresários. Vocês querem que eu fale para eles, para o Trump, para atrasar essas tarifas? Se o Bolsonaro publica alguma coisa na rede social pedindo para o Trump adiar as tarifas e coisa e tal, pronto, acaba essa celeuma toda e o Bolsonaro fica sendo o guardião da relação Brasil-Estados Unidos, fica sendo o cara responsável pela relação Brasil-Estados Unidos, quer o Lula queira, quer não queira. Por isso, o Alexandre de Moraes está tão interessado em calar o Bolsonaro a qualquer custo, porque isso seria um checkmate completo no Brasil, né? Então, essa é a situação no final das contas. É um absurdo, não preciso dizer isso, né? Mas vai acontecer? Eu não descarto, acho que sim, tem a chance de subir, né? Além disso, ainda teve mais coisa aqui. O Moraes bloqueou os bens e PIX do Eduardo Bolsonaro de CNN Brasil, né? O Eduardo Bolsonaro respondeu a isso, falando que isso é esperado, coisa de ditadura, que esse bloqueio já era esperado, é um passo natural da ditadura, tentativa de asfixia financeira como forma de chantagem, é o que aconteceu, né? E ele está se preparando para seguir adiante mesmo em condições difíceis, ele não vai ter dificuldade nenhuma de seguir isso daí. Aí ele abre uma vaquinha em Bitcoin, pronto, resolvido o problema no final das contas, zero problemas nisso daí no final das contas, né? Enfim, bloqueou a conta dele, o Pix dele. De novo, isso é um desrespeito constitucional. Por quê? Porque a conta do Bolsonaro aqui, do Eduardo Bolsonaro, é onde ele recebe o salário de deputado. Salário de deputado, ou como qualquer salário no Brasil, é verba alimentar. Pela Constituição não pode ser bloqueada a verba alimentar, porque entende-se que é o ganha-pão da pessoa, como a pessoa sobrevive. Você não vai cortar o salário da pessoa, que a pessoa vai morrer de fome, né? É uma punição severa demais. Então entende-se que não pode ser penhorado esse tipo de verba, né? Mas Alexandre de Moraes, vocês sabem, esqueça a Constituição, esqueça leis, esqueça direito, esqueça tudo, né? Só interessa o que está na cachola do Alexandre de Moraes, né? E o Eduardo Bolsonaro já está prevenido, certamente ele já tem conta corrente lá nos Estados Unidos, então ele não vai ser tão afetado assim. Agora, pode ter certeza que o Alexandre de Moraes pode esperar, porque aí, ou seja, quando chegar no Alexandre de Moraes, vai ser muito mais séria a coisa, porque não vai ser só conta aqui no Brasil que ele vai perder conta em qualquer lugar que ele tenha, né? É uma situação realmente crítica dele aqui. Além disso, o Alexandre de Moraes também mandou a Polícia Federal apurar compra de dólares na véspera do tarifaço do Trump. A gente já falou sobre isso, eles estão fazendo um caso que teria alguém comprado bilhões de dólares e não sei o que lá, sendo que eu mostrei para vocês aqui que no final das contas já tinha mensagens dizendo que o Trump iria tarifar o Brasil. A gente não sabia quanto ainda, não tinha um anúncio oficial ainda, mas é perfeitamente razoável que alguém tenha resolvido arriscar e comprar os dólares e ganhou dinheiro, de fato ganhou dinheiro com isso, né? Agora, é lógico que isso aqui é mais uma tentativa de chegar a Bolsonaro, dizer que o Eduardo Bolsonaro que roubou e não sei o que lá e ganhou dinheiro, ou o Trump que fez isso, o Trump ganhou dinheiro com o Brasil e não sei o que lá, como se alguns bilhões de dólares fosse fazer diferença para o Trump, né? A fortuna enorme que ele tem lá. Enfim, essa é a situação. Um absurdo completo. Sim, existe o risco da prisão do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes está totalmente descontrolado, mas tem uma coisa positiva nessa história toda aqui, tá? A oposição quer o impeachment de Alexandre de Moraes e anistia no segundo semestre. Então estavam todos os deputados e senadores da oposição nesse encontro do Bolsonaro no Congresso, e eu tenho certeza que essa posição do Alexandre de Moraes só fortaleceu a posição dessas pessoas contra os desmandos do Alexandre de Moraes,
o Alexandre de Moraes vai ficando cada vez mais isolado. Vai ficar ele na bolhazinha dele com a imprensa vai continuar repercutindo, lógico, mas tirando a imprensa e o Alexandre de Moraes, até quem está neutro nessa história, qualquer pessoa que olhe de forma desapaixonada o que está acontecendo, vê claramente a perseguição. É um absurdo isso. Como a gente falou, a vantagem, suposta vantagem que o Lula teria nessa com o efeito Canadá já está indo embora, já está todo mundo vendo que o negócio não vai ter jeito, não mudou nada isso daí de favorável para o Lula, ao contrário, deve piorar muito a economia do Brasil. Então quem decidir apostar no Lula só vai perder nessa história. O Hugo Mota e o Alcolumbre ainda estão em cima do muro, estão falando em soberania, não sei o que lá, certamente estão pressionados pelo STF, coisa e tal. Mas é evidente que já há rachaduras nesse bloco aí. Não duvido que a oposição tenha força para efetivamente colocar o impeachment do Alexandre de Moraes e a anistia no segundo semestre. E de forma agora totalmente aberta. Não tem mais aquele negócio de anistia negociada, não é anistia completa para todo mundo e pronto, e acabou. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu estou achando que o pessoal está indo para tudo ou nada. E vão ficar com nada o pessoal do Alexandre de Moraes.